Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que até a mídia paulista tá rasgando elogios pro Flamengo, né? E teve até comentarista ali falando que se o Chelsea entrar desse jeito contra o Flamengo, vai babar pro Chelsea. Vai babar pro Chelsea. E também tem o Neto aí, né, cara? O Neto se impressionando, tirando o personagem, né? Porque ele sempre veste um personagem lá na TV, né? E dando um de sincerão aí, falando que o Flamengo impressionou ele, tá impressionando e tem chances tanto de ganhar o Chelsea como ir longe nesse Mundial aí. É claro que ele, sem o personagem, ele não vai torcer pro Palmeiras, né? Mas vambora aí que o vídeo ficou sensacional, tá? Os créditos vai estar na descrição, verifica se você tá inscrito no canal, deixa esse likezinho aí que vai me ajudar muito aqui, não custa nada, é só um cliquezinho e clica no botão hypar aí nos comentários, que vai me ajudar muito aqui. Bora lá pro vídeo que aqui é sem enrolação. Segundo, classificar... Vai, também acho. Se o Flamengo sair em primeiro nesse grupo, a chave pode ficar interessante. Claro, o que eu quero dizer é que assim, é lucro ser primeiro, né? É muito bom. A luta é classificar. É isso. Então, assim, classificar, a decisão vai ser contra o Los Angeles, não é contra o Chelsea. Então tem que jogar. Eu não acho. Tem que jogar. Assim, o Flamengo entra pra jogar contra o Chelsea de igual pra igual. Eu não acho que o Chelsea tem um time muito melhor que o do Flamengo. A temporada do Chelsea é de um título de terceira divisão na Europa, de terceira divisão que a gente não tem aqui. Assim, cara, o Flamengo vai jogar de igual para igual com o Chelsea. Não vou ficar surpreso se o Flamengo ganhar o jogo. Não vou ficar. Eu não acho que tem essa diferença toda. Pode ter pro Bayern, pode ter pro Real Madrid, pode ter pro Paris Saint-Germain e acho que eu paro por aí também, hein? Não sei se tem diferença pro Atlético de Madrid tão grande, pro City. O Flamengo tá no jogo. A vitória ela foi boa, numa estreia, e o Flamengo vai encarar o Chelsea de igual para igual e tem possibilidades boas de ganhar o jogo. Não é zebra. A graça da Copa do Mundo de Clubes é que o confronto não é só a gente com a primeiríssima prateleira europeia. Sim, a graça é porque a gente vai pegar a segunda prateleira, até a terceira. Né? Então a gente vai porque, cara, com a primeira não tem como. A gente vai pegar o PSG hoje, ninguém é favorito, pô. Contra o PSG, ninguém... Só tem um favorito com o PSG, o PSG. Porque é difícil, velho. Então, assim, a graça é pegar esses, pô, Palmeiras e Porto. Eu não tinha nenhuma dúvida que ia ter jogo pra caramba. O que Boca me surpreendeu. Mas tem jogo. Eu não esperava que o Boca conseguiria enroscar tanto. É porque o Boca tá horroroso, né? O Boca é tão frágil. Mas é que o Boca também tava... Mas tava brigando e jogando a vida. Libertadores. Ó, eu vou te falar, eu tendo a concordar com o Ricardinho, tá? Acho o jogo... Muito obrigado. Eu acho, na minha opinião, que eles estão falando coisas ali muito antecipadamente. A gente tem que esperar aí que vai ter agora o jogo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain, e aí a gente vai ter um divisor de águas. É claro que eu, como rubro-negro, e vocês aí do outro lado, sabem que hoje o Flamengo tem um melhor time que o Botafogo. Se o PSG não mostrar essa superioridade toda contra o Botafogo, eles estão meio que queimando a língua, né? Porque... Vamos ver. Mas eu não me surpreenderia, cara. Oficial, eu acho que o Flamengo tem condições de fazer um jogo em que não... E mais, não é resultado. É como você se impõe no jogo. É futebol. Eu acho que é um jogo que o Flamengo ele vai encarar o Chelsea, entendeu? No sentido de proposta de jogo. Por exemplo, se você pega um City, mesmo o City de hoje, um Real Madrid, com o Xabi Alonso de técnico, com o PSG, talvez seja um jogo que você tenha que resistir muito tempo. Assim, mudar a característica. Contra o Chelsea você vai ter que se adaptar, óbvio, o Chelsea é um time muito rápido, tem jogadores jovens e tal, mas eu acho que o Flamengo ele pode manter essa identidade, de querer a bola, de colocar, se impor, tentar jogar. Uma coisa é tu fazer isso pressionando o Esperança, outra coisa é tu fazer isso pressionando o Chelsea, o Caicedo, que foi o melhor jogador do time na temporada, o Enzo, e aí abrir campo rapidão, vai tec, buf. E aí, velocidade, Palmeiras, Pedro Neto. abrir o campo ali e já era, entendeu? Aí é embaçado. Então aí eu não sei se o Felipe vai mudar a estratégia, se ele sabe fazer, se o Flamengo joga com a bunda sentada lá atrás. Não, acho que não vai fazer isso. São coisas que a gente só vai saber quando a bola rolar, mas a graça da curiosidade desses confrontos é essa aí. E curioso pra ver também o tanto que como o Chelsea vai encarar esse jogo, porque foi bem decepcionante a estreia, né? É impressionante o que o Flamengo jogou. É uma coisa absurda. O Felipe Luiz, ele é um treinador excepcional, cara. Começo de carreira, mas ele vai ser monstruoso, cara. Impressionante o Ayrton Lucas, lateral esquerdo, que pra mim é muito melhor que o Alessandro e deveria ser convocado para a seleção brasileira.
A ideia dos dois zagueiros, do Léo Pereira e do Léo Ortiz, o que joga o Léo Ortiz, pelo amor de Deus, é o melhor zagueiro brasileiro, não tenho dúvida nenhuma, o Léo Ortiz. O Flamengo mostrou a força, mostrou a grandeza, mostrou o Gerson, mostrou, pelo amor, Luiz Araújo, impressionante. O Flamengo, no momento, é o único time que briga para ser campeão do mundo. O Flamengo. É impressionante a capacidade do Flamengo de toque de bola, de verticalização, de jogar futebol. Meu Deus, parabéns ao Flamengo. E dentro desse controle de jogo, o Flamengo meio que administrou não só a partida, mas administrou essa ansiedade, administrou essa tensão e conseguiu fazer os 2 gols e sair com a vitória. Na minha opinião, foi um excelente resultado. Tira esse peso da estreia agora. O Flamengo vai para um jogo contra o Chelsea, sabendo que tem condições, mas não está com a pressão na mão, não tem ali a obrigação, a responsabilidade. Então, acho que pode, de repente, jogar até um pouco mais solto. Era um Flamengo bem cauteloso no jogo de ontem, estudando o adversário, tendo todo o cuidado. Então, acho que para o que precisava, que era a vitória na estreia, para o objetivo que era o inicial, o Flamengo traçou um plano ali e conseguiu cumprir muito bem. E embora, como você disse, né, talvez um ou outro não tenha tido uma noite tão inspirada, o Flamengo também tem boas notícias de atuações individuais de jogadores decisivos, da estreia do Jorginho, que a gente vai falar daqui a pouco. E acho que o saldo foi bem positivo e todo mundo, né, todo o grupo saiu de lá bem satisfeito. Sobre o Chelsea a gente já fala, porque a gente vai ter alguns dias para antecipar esse jogo. Sim. Que é um jogo já com cara de decisão, pensando e projetando em futuro, né? Porque você foge de um Bayern de Munique, na teoria, nesse jogo. Agora, ô Munique, primeiro falando do positivo. Assim, mais uma vez o Arrasca jogando bem. Mais uma vez o Luiz Araújo jogando bem. Pra mim foi o melhor em campo e não o Arrasca que levou o prêmio. Mas pra mim, a grande notícia surpreendente e positiva foi a estreia do Jorginho, que parecia muito à vontade. E assim, a gente sabe que ele tem qualidade. A gente sabe que ele teve um futebol diferente no momento da carreira dele. Mas hoje o tempo passa pra todo mundo, já não é mais aquele Jorginho e tal. E de repente, cara, ele chega e no primeiro jogo dele demonstra aquela qualidade que a gente sabe que ele tem e num entrosamento, numa maneira assim muito à vontade. Pra mim foi o grande destaque do jogo o Jorginho, porque não foi o melhor em campo, porque eu acho que foi o Luiz Araújo, foi mais decisivo e tal. Mas o Jorginho estreou com uma tranquilidade, né, Monique? O Arrasca levou o prêmio, né? Acho que não só pelo gol, obviamente, também fez uma boa partida, mas por ser o Arrasca, né, o camisa 10, o craque do time. Mas o Luiz, de fato, deu uma assistência, fez um gol, tem sido um jogador muito decisivo. E o Jorginho, eu já sabia, né, que ele era um cara de muita personalidade, mas é impressionante como ele dominou ali aquele meio-campo. Eu fiquei o primeiro tempo, boa parte do primeiro tempo, observando as ações dele, e ele aparece o tempo inteiro como opção de passe, especialmente naquela parte inicial ali, que o Flamengo ficou girando muito a bola, que o Esperança ainda estava marcando um pouco mais em cima e o gol não tinha saído. O Jorginho girava o tempo inteiro, se apresentava como opção de passe o tempo inteiro, tem a qualidade no passe para achar esses espaços, para fazer o jogo andar. Falava muito, André, para um jogador que acabou de chegar, num elenco que já está junto há muito tempo, com um time consolidado há muito tempo, o cara tem a personalidade de chegar, falar, ele orientava o tempo inteiro, conversava com os zagueiros, conversava com os companheiros ali de meio campo. Então, assim, a qualidade do Jorginho, como você disse, a gente já conhece. Eu estava ontem com os meninos no MFM, estava ouvindo o Fred dizer, né, que o Jorginho se machuca muito pouco, que na opinião dele, né, Fred, que acompanhou o Jorginho na Inglaterra, tanto seja no Chelsea, no Arsenal, que ele achava que o Jorginho ia ser muito acima da média no Brasil, que ia fazer uma diferença brutal no meio-campo do Flamengo. E assim, ele já mostrou, né, já deu um cartão de visitas nesse primeiro jogo. Os companheiros falaram na zona mista muito bem sobre ele, sobre esse encaixe, sobre a qualidade que ele traz para o meio-campo. O Bruno Henrique falou, é no meio-campo que o jogo acontece, é ali que a bola rola. E a gente ganhou um reforço absurdo, que é o Jorginho,
nesse meio-campo, né, com essa qualidade. Então, por essa fala do Bruno, a gente já vê, né, como pro elenco já é perceptível essa qualidade. Num Flamengo que nesse momento não tem o De La Cruz, que na teoria seria quem estaria ali fazendo a função do Jorginho, e que é um jogador que se machuca, que às vezes não consegue emplacar sequências de jogos porque tem uma questão física, e no meio-campo que pode acabar perdendo o Gerson, a gente não sabe o que vai acontecer. É isso aí, nação. Isso aí foi mais um vídeo aqui no canal e, cara, Jorginho é monstro, né? Mostrou pelo menos a credencial. Agora, esse meio campo aí, com De La Cruz em boa fase, Jorginho, Pulgar e o Gerson se não sair, caraca, mano. É um meio campo de respeito, cara. Os 4, tudo bem que para jogar os 4, a gente vai ter que meio que abrir mão de um ataque mais ofensivo, né? O Felipe Luiz gosta muito de jogar com 3 atacantes. Inclusive, contra o Esperance, teve um momento ali que tava Bruno Henrique, Luiz Araújo. Tudo bem que o Luiz Araújo, acho que ele já estava numa função mais recuada. Quando ele fez a substituição, ele botou o Plata. Aí ficou Luiz Araújo, Bruno Henrique, Plata. E depois ele colocou o Cebolinha. Quer dizer, no final do jogo, o Flamengo... Não... eu acho que foi isso. Agora eu não me recordo direito se ele tirou um atacante depois. Mas se eu não me engano, teve um momento ali que o Flamengo já estava ganhando de 2-0 e o Flamengo estava com 4 atacantes. Tudo bem que acho que ele recuou o Luiz Araújo ali para ficar mais como um cara de meio que armar o jogo, né? Mas é isso que eu gosto no Felipe Luiz, entendeu? Não se acovarda, entendeu? Tá ganhando, vamos continuar pra cima, cara. Ele teve uma boa leitura de jogo quando o Flamengo fez 1-0. Ele resolveu tirar o Pedro, porque o Pedro é lentão. Ele sabe que quando você tá na frente no placar, o time adversário tende a vir para cima, tá? Tem que buscar o resultado, então vai dar mais espaço. Com isso, você tem que ter quem? Um jogador mais rápido. Por isso que ele colocou ali o Bruno Henrique, o Plata, jogadores mais rápidos. Ele botou o Michael também. Entendeu? Eram 4 mesmo. Então, ele começou a colocar aqui pessoas frescas, jogadores frescos, mais rápidos para pegar essa bola no contra-ataque com a defesa adversária desarmada, porque o time vai vir para cima, adversário, né? Isso aí é boa visão já do Felipe Luiz, que eu acho que falta um pouco em muitos técnicos aqui do Brasil, que faz 1-0 e em vez de pensar, o time adversário agora vai vir para cima, vou colocar jogadores rápidos para explorar as costas dessa defesa adversária. Não, começa a encher de volante, mais zagueiro e chama o time adversário para cima. E isso para mim é um jogo covarde. Por isso que eu acho que os técnicos brasileiros, assim, a maioria, os velharacos aí, são ultrapassados, né? Jogam com medo. E o jogo acaba ficando feio. Mas essa é a minha opinião. Escreve nos comentários se vocês concordam ou não comigo, se essa é a opinião de vocês, tá? Os créditos vai estar na descrição. Verifica se você está inscrito no canal. Deixa esse likezinho aí que vai me ajudar muito aqui. Valeu? Clica no botão hypar e eu vou nessa. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui.